nome é Leandro Nogueira, sou engenheiro eletricista e tenho trabalhado como instrutor de diversos treinamentos. Em torno de 10 anos que eu tenho trabalhado, né, na área de treinamento, então, dentre eles também na parte de NR10. O objetivo dessa minha participação nesse workshop é contribuir em 20 minutos, né, um desafio isso, né, com uma avaliação resumida, né, de impacto no treinamento, né, do que pode vir aí com as mudanças da NR10, né, tomando como base aí esse texto que ficou disponibilizado para consulta pública. A partir de agora, né, vou compartilhar minha análise sobre o conteúdo, tentando fazer item a item, né, e já começo, né, a partir do item 10.8, né, que o meu objetivo é falar sobre isso, o item 10.8 seus subitens, e o item 10.8 já começa com uma mudança ali, separando, quando se fala de treinamento de segurança, né, de outros conceitos que eram antes, né, um colocado seguido do outro no mesmo item. Né? Então vou falar do item 10.8 e também rapidamente ali do anexo 3. O treinamento de segurança, né, vai ter um item só para ele, né, o que não era feito até então, e a proposta, né, passa a separar o treinamento de itens, né, de conceitos ali de habilitação, qualificação e capacitação. São dois itens agora separados, demonstrando um ganho positivo. Pois é muito frequente, né, alguns trabalhadores ou empregadores terem algumas dificuldades em relação a determinar o que é o que ali. Então agora fica um pouco mais fácil de entender, um ganho relativamente simples, mas importante. Agora no item 10.8.1, chama atenção para o treinamento não apenas para o trabalhador que vai executar o serviço em eletricidade, mas também para aquele cujo serviço não é em eletricidade, mas é dentro da zona controlada. Então ele vai citar lá um item anterior, o item 10.2.2.1, que diz o seguinte, né? Que equipara seu serviço em eletricidade todo e qualquer trabalho em proximidade das instalações elétricas, com exposição aos fatores de riscos decorrentes do emprego da energia elétrica, em que o trabalhador possa adentrar a zona controlada, né, conforme o anexo 2 vai dizer, seja com parte do corpo ou por meio de extensões condutores. Então, assim, ele está já ampliando o treinamento não só para quem vai executar o serviço de eletricidade, mas quem vai trabalhar com outra coisa, mas que está ali em regiões próximas. Isso também fica bem claro a importância disso. Então, a estruturação que muda deixa clara essa preocupação, demonstrando um ganho positivo, porque os trabalhadores que não trabalham diretamente com eletricidade, mas estão expostos ao risco na área controlada, vão ter mais uma barreira ali, que é a barreira do treinamento. Então, deixo isso claro para todo mundo agora nessa nova proposta aí, dessa nova norma. Ainda nesse item, ele remete a outra mudança que foi feita, né, no treinamento inicial. Quando se refere ao item 10.7, ele faz uma referência a esse item e fala ali de habilitação, qualificação e capacitação dos trabalhadores. No item 10.7 ele faz uma referência, ele faz algo que vai impactar o treinamento, né? Apesar indiretamente aqui, quando ele faz referência, que é o quê? O item 10.7.3. A parte B, né, que diz que agora para o trabalhador ser considerado capacitado, ele vai ter que ter agora mais 3 coisas, né? Estágio prático, uma prática profissional supervisionada e exercícios simulados. Isso é novo. Isso demonstra um ganho positivo, porque os trabalhadores capacitados agora vão ganhar, né, vão estar cobertos com uma capacitação prática, coisa que antes a norma não tinha, né, um estágio e exercícios simulados. Só que em contrapartida para o treinamento, né, como é que vai ser isso dentro da empresa, essa capacitação? Vai precisar agora de recursos mais especializados, com cenários mais especializados, exercícios bem definidos, né, metodologias ou uma contratação de uma empresa para isso, pode gerar custos, tempo, demanda aí, então isso vai onerar de uma certa forma a estrutura da empresa. Então deverá ser criado capacitações mais específicas, readequações de treinamentos de capacitação, estruturas e práticas de capacitação que outrora não existiam, podendo gerar direto ou indiretamente novos contratos e ou gastos adicionais de tempo e dinheiro. Além disso, vários outros questionamentos podem ser feitos, como que tipo de estágio prático, ou prática operacional, ou exercícios simulados devem ser feitos. Qual a metodologia recomendada, já que são várias metodologias que a gente tem disponível aí para treinamento? E quais serão os critérios de avaliação? Porque numa capacitação dessa, é o quê? Só a presença, uma prova escrita, uma prova oral, não um exercício, é prático, como será isso? Fiquem abertos. Então,
Ajuda, né? É uma análise que eu faço que ajuda aí, claramente, essa capacitação interna, mas não deixa claro ali, então fica um pouco subjetivo. Dessa forma, a eficiência desse novo requisito de capacitação tende a ficar subjetivo e dependente da organização, de acordo com seus critérios e interesses. Você vai abrir uma margem para um pseudo-ganho, dependendo de cada organização. Por exemplo, em estágio prático, a prática profissional supervisionada e exercícios simulados podem durar 2 meses e ter o seu ganho associado. Ou podem durar 2 dias e o seu ganho não tem como comparar com 2 meses. Então fica em aberto mais uma vez aí. Mudando para o item 18.8.1.1, avançando, teve uma pequena mudança aí, que é o que? Deixar mais clara a carga horária de 40 horas, tanto para o curso básico quanto complementar, que antes ficava essa informação ali no anexo e agora fica logo no início no corpo do texto, da norma. Aqui se ganha clareza e objetividade da carga horária mínima, que vai ser importante quando mais para frente for falar ali de treinamento periódico. Avançando, no item 10.8.2 ocorre a troca do termo de treinamento de reciclagem bienal por treinamento periódico bienal de segurança. A mudança parece sutil, mas nesse aspecto eu vejo aqui uma possível mudança na abordagem conceitual de reciclagem para periódico. O reciclar, no sentido de reaproveitar algo, é o que tem sido feito em muitos lugares, quanto a treinamento de segurança em eletricidade. Por exemplo, é comum ver alunos dizerem que em alguns lugares os treinamentos de reciclagem são sempre iguais, e não acrescenta muito a eles. Há profissionais que trabalham há 10, 20, 30 anos na área, a reciclagem para eles, em diversas vezes, é relatado que não acrescenta. Então, quando muda-se o conceito, tirando reciclagem, colocando um treinamento periódico, bienal, né, se você simplesmente analisa como periódico bienal, fica até redundante. Se é periódico, cada 2 anos, então se bota só bienal já ficaria claro. Mas se a gente analisar isso no sentido mais amplo, puxando para a visão de um treinamento contínuo, né, o periódico para esse aspecto, a ideia é o aumento do conhecimento gradual e contínuo, de forma periódica, quanto ao conhecimento prático, inclusive. Apesar de ser nas entrelinhas, essas mudanças, se bem observadas e respeitadas, podem gerar novas abordagens de treinamento. Isso demonstra um ganho positivo se houver mudança de abordagem dos treinamentos. Em contrapartida, como isso não fica claro com essa pequena mudança, essa mudança pode não acontecer e nada mudar de abordagem de treinamento. Isso é apenas uma simples troca de palavras. Isso vai depender do quê? De uma definição clara da NR10, com essa proposta, e eu penso especificamente em relação à definição do que ele fala de treinamento periódico. Então, talvez, no glossário que ainda não está pronto, possa esclarecer aí essa análise que a gente faz. Realmente é uma mudança conceitual ou não, ou é uma simples troca de palavra. Cabe a gente aguardar, então. Teremos que aguardar isso. Esse glossário, ver se vai definir algo diferente. Passando para o próximo item, o 10.8.3, aqui é inserido novas exigências ou observações para a aplicação de um treinamento eventual, independente do bienal, que são os itens B, C, E e F. Foi incluída uma observação, no caso de ocorrer mudança da organização, agora o trabalhador ele pode aproveitar alguns treinamentos segundo a NR01. Isso fica claro aqui nesse ponto. Então tem um ganho de otimizar o processo de contratação, de treinamento inicial, menos tempo em treinamento inicial, otimiza ali o processo para o trabalhador que já tem esse treinamento, pode de repente ser ali escolhido até por isso, no processo de contratação. Então, como as empresas e os trabalhadores vão ganhar aí em tempo e dinheiro. Quanto aos outros itens, tem novas exigências de treinamento, que vai ser o quê? No item C, foi alterado ali o período, quanto ao retorno de afastamento ao trabalho ou inatividade, tirando de 3 meses para 6 meses. Foram incluídos outros 2 itens, que é o quê? Vai ser necessário treinamento eventual, quando houver mudança nos procedimentos e condições ou operações de trabalho que impliquem em alteração dos riscos ocupacionais. Após ocorrência de acidente grave e fatal, também foi incluído como um novo item. Então, assim, se for necessidade de novo treinamento por causa disso, acidente grave e fatal também vai ser ali uma exigência de treinamento eventual. Eu vejo o ganho positivo ocorrendo porque nesses casos passam a ser cobertos.
cobertos como exigência de um treinamento eventual, gerando também mais proteção para os trabalhadores de acidentes devido a essas mudanças aí na norma. Por outro lado, isso vai exigir das organizações um controle mais detalhado, principalmente de mudança de procedimentos. Esse é o ponto que eu vou chamar mais atenção aqui. Né? Mudança de procedimentos, de condições e operações de trabalho, isso não é fácil de rastrear e de realimentar o processo ali de treinamento em algumas organizações. Então é um ponto que vai exigir muita atenção, muito detalhe e uma equipe de trabalho ter voltada para isso. Com isso, as organizações provavelmente necessitarão de mais força de trabalho para essas tarefas, o que deve ser feito através de inserção aí de um pessoal qualificado para essas análises. Além disso, treinamentos específicos devem ser gerados visando cobrir claramente motivações desses treinamentos. E o Ministério do Trabalho também vai ter uma dificuldade, provavelmente, em relação a acompanhar esses detalhes aí. Porque cobrar relatórios, cobrar procedimentos é por parte do Ministério, fiscalizar, mas essas mudanças de procedimentos internos, de condições de trabalho, de operação de trabalho, isso vai exigir claramente uma informação aí bem definida, bem clara, bem precisa das organizações do Ministério do Trabalho. Né? Então, tudo isso que possa alterar os riscos ocupacionais. A empresa vai ter que prestar contas, gastar mais recursos com isso? Provavelmente. Então, tem essa alteração aí para o lado aí das empresas, das organizações. E isso vai ser um grande desafio. Falando agora do item 10.8.4, né, agora a organização deverá definir o conteúdo programático, teórico e prático de treinamentos periódicos e eventuais. Então aqui coloca uma novidade, inclui o treinamento prático. Né? Mas isso tem um lado positivo, né, por ganhar do ponto de vista prático, mas não define o tempo mínimo para isso. Então, para ter o treinamento prático, vale o quê? 1 hora? 1 dia? O que vai ser praticado? Não é definido. Então, como são poucas as organizações que buscam, além do mínimo no treinamento, né, muitas organizações querem cumprir a norma, o mínimo. Então, isso pode ser preocupante em alguns casos, porque o treinamento é custo. O trabalhador ganha em treinamento prático, e as empresas perdem custos de treinamento. Então, profissionais específicos, metodologias específicas, locais específicos, né, mas visando evitar acidentes. Então, para isso tem que ter treinamentos práticos e bem feitos. Então veja uma dificuldade aí, porque não é bem delimitado nem carga horária, metodologia para isso. Outra novidade nesse item é a definição de carga horária mínima, né, que do ponto de vista, falei, né, não é definido carga horária para prática, mas é definido uma carga horária agora, né, agora tem uma novidade aí, que é em relação à carga horária mínima de treinamento de 75% do que é obedecido no treinamento inicial de segurança. Ou seja, o treinamento eventual ou treinamento bienal é de pelo menos 30 horas agora, 75% das 40 que ele definiu anteriormente. Para os dois casos, então vai ter o que? Um ganho positivo. Eu vejo um ganho positivo para o trabalhador, que vai ter mais carga horária ali para o treinamento periódico e eventual, e não vai ficar mais a critério das organizações, o mínimo é de 30 horas. Em contrapartida, a organização vai ter que investir mais em treinamento periódico, porque vai passar, por exemplo, de um dia, né, de treinamento, de reciclagem, que antigamente era feito, para agora um treinamento periódico aí de 4 dias, pelo menos, para chegar nas 30 horas. Então vai gastar mais com treinamento, vai ter mais tempo que o funcionário vai estar fora da sua função para poder ser treinado. Isso vai impactar fortemente aí os dois lados, trabalhador e organização. Avançando para o próximo item, o item 10.8.5, os treinamentos previstos na NR10 devem passar a ser ministrados agora por uma equipe multidisciplinar, com habilitação em áreas de elétrica, segurança do trabalho e de saúde. Então isso já muda completamente o que era feito em treinamento. Né? Por um lado, vai ter um ganho positivo porque o trabalhador vai ter mais conhecimento específico dessas 3 áreas, com profissionais especializados. Por outro lado, vai exigir das organizações uma reformulação de contratos, de treinamentos, de contratação de mais instrutores, de pelo menos 3 instrutores por treinamento, um de cada área. Exigindo um outro ponto, né, que fica ainda aberto. Existe um outro ponto que fica em aberto, que é o quê? Sobre a definição da equipe multidisciplinar. Foi definido, mas não fica claro as qualificações mínimas. Então esse outro ponto que fica em aberto, por exemplo, para a saúde, quem é que pode ministrar? Quem é que pode aplicar um treinamento?
né? É o quê? Quanto à saúde, é um técnico de enfermagem? Ah, não, tem que ser um enfermeiro formado? Ou um auxiliar de enfermagem resolve? Ou tem que ser um médico do trabalho? Né? Quem pode aplicar o treinamento? Não fica definido. As qualificações mínimas, nesse caso, dos instrutores, podem afetar diretamente a qualidade dos treinamentos e os resultados desse treinamento. E esse ponto não fica definido na norma. Quanto ao item 10.8.6, ele não tem alterações propostas, então ele se mantém. Indo então, para o último ponto, eu vou ser um pouco mais objetivo aqui, que vai falar do anexo 3, que determina o conteúdo mínimo de treinamento. O curso básico, de treinamento lá no anexo 3, ele sofreu mudanças na estrutura ali de conteúdo, com inclusão e detalhamento de diversos temas. Então, se você começa a analisar um com o outro, você vê que vários subtemas foram inseridos, tornando então o treinamento mais bem definido, mais claro. Isso vai trazer ganho para o trabalhador, ganho para a instituição, para as organizações, porque vai ter um trabalhador melhor capacitado ali com treinamento, porque como ficava em aberto, então, dependendo da instituição de treinamento, ela poderia abordar determinados itens, outras não abordar esses itens, então tem um trabalhador ali com carência de conhecimento. Então agora ele vai explicando, inserindo mais detalhes ali na programação de treinamento básico. Ele foi o que sofreu mais mudança ali, comparando com o CEP, o treinamento para o CEP. Então teve inclusão aí de outras normas, por exemplo, da NBR 5419, que trata de proteção contra descargas atmosféricas, e a NBR 16.690. Então, NBR 16.690 vai falar o quê? De estações elétricas e arranjos fotovoltaicos. Então, isso é uma novidade. Que ele coloca lá, entre outras normas, mas ele deixa claro agora essas duas são importantes, então elas não podem ser deixadas de ser ministradas, explicados pontos básicos, correlacionando com a NR10 em si. Houve também a separação de uns itens de outros, então para ficar mais clara ali a estruturação da programação. Resumindo, essa foi as mudanças. Então se a gente for falar de item a item, quem ia gastar mais tempo. Mas tudo isso resulta numa nova estrutura melhorada, com ganho para o trabalhador e também, consequentemente, ganho para a empresa. Não mexe na carga horária a princípio, mas mexe na estruturação ali, de modo que o trabalhador, ou os trabalhadores, cada um com seus treinamentos, que podem até, inclusive, antigamente poderia ter ali lacunas de conhecimento, agora tentando nivelar, estruturar melhor. Mas houve retirada de alguns itens. Na norma em vigor, existe itens que na norma proposta, aí, a mudança de proposta para 2020, foram retirados. Que são os itens da norma em vigor, o item 9 e o item 11. O item 9 vai falar de rotinas de trabalho e procedimentos. E o item 11 vai falar de riscos adicionais. Então, antes ficava claro que devia falar sobre estações desenergizadas, liberação para serviços, sinalização, inspeções diárias de serviços, ferramental e equipamento. São formas de evitar o acidente. Formas claras ali que a gente visualiza no dia a dia que muitos trabalhadores acabam errando, relatórios de eventos são gerados, falhas são identificadas por esses pontos. E agora está sendo removido. Então isso pode gerar um problema, aí, uma perda para o trabalhador, uma perda para a segurança. No item 11, falando de riscos adicionais, como altura, ambientes confinados, áreas classificadas, umidade, condições atmosféricas, a gente consegue ver que parte disso é abordado, alguns desses itens são cobertos por outras NRs, como a NR 33, 35, 26, etc. Porém, descobrir esses itens da NR10 ali, removendo isso, pode enfraquecer alguma barreira ali de treinamento. Então, assim, eu visualizo isso como não é uma exigência entrar em grandes detalhes quanto a isso, porque tem outras normas. Mas citar ou explicar claramente, ou dar exemplos, eu vejo isso como um ganho. E retirar isso nesse momento, que é a proposta, acaba que, na minha visão, eu vejo como uma perda futura, caso isso vá para frente. Outros pontos importantes, passam a não ser reforçados com essas omissões. E volto a dizer, liberação de serviço fora de hora, inspeção diária que é importante, ferramental e tudo mais, eu vejo isso que não deveria ser tirado, eu vejo isso como uma perda. Ainda no anexo 3, mudando agora para o CEP, o curso para o CEP teve poucas mudanças, com apenas inserção de 3 itens.
organização do trabalho em proximidade, organização do sistema elétrico de outras fontes de energia e organização do trabalho em serviços de eletricidade em instalações elétricas energizadas com tanto superior a 1000 volts, corrente alternada, e 1500 em corrente contínua. Então, inseriu esses itens, aumenta o escopo de treinamento, carga horária continua a mesma, né, a mínima, mas para o CEP, né, inseriu isso daí que são barreiras maiores de conhecimento, vejo como um ganho positivo. Finalizando, né, uma análise rápida sobre isso tudo, né, e até para mim é um desafio, né, criar um vídeo para isso, para tentar ajudar, não vejo isso como fácil, para mim foi um desafio interessante. Eu estou certo que o meu ponto de vista, a minha análise não é completa ou perfeita, mas finalizo aqui minha participação, me colocando à disposição para troca de experiência com outros colegas, né, que têm outras experiências, que é bom a gente estar somando aí o conhecimento e as experiências aí. E para ouvir também os outros pontos de vista, né, caso eu queira compartilhar. Creio que minhas análises aí vão contribuir aí para as discussões futuras nesse workshop. Então, deixo minhas saudações aqui me despeço. Foi um prazer. Um abraço.